destacar a família como hipocentro do querigma, ou seja, o anúncio. A família é o lugar onde se semeia e se cultiva a fé, através da oração e do testemunho. O que eu proponho é apresentar a família cristã como uma imagem da igreja e da vida divina. Ver a família como base é fundamento para entender a nossa relação com Deus e com os outros. Para entender o que significa nosso conceito de família na vida da igreja, devemos voltar ao conceito do Vaticano II. Cada família é uma igreja doméstica. Devemos buscar de maneira de servir as famílias para que as famílias sirvam a igreja. Hoje, mais do que nunca, a família é a igreja, depende uma das outras. A maioria das famílias delega à igreja a preparação sacramental dos seus filhos. Deve haver um retorno à raiz da experiência cristã. A pandemia trouxe consigo mudanças profundas. Entender os sacramentos como parte integral da vida, celebrações da vida cotidiana. Apresentar os sacramentos como a celebração da realidade da presença de Deus em nossas vidas. Graças à experiência da família, conhecemos e compreendemos o amor de Deus. No encontro sobre adaptação do casal, a formação dada pelo casal Alejandro e Cris, foi abordada a importância dos cônjuges compreenderem a linguagem do amor como meio de crescimento e de demonstração do amor de um pelo outro. Neste encontro de hoje, abordaremos a importância de também se compreender a linguagem a ser trabalhada na família com as crianças e de como elas compreendem os assuntos por meio da cognição e da percepção, de acordo com as fases do seu crescimento. Dessa forma, os pais saberão como fazer o uso adequado das mídias digitais, que aliás foi o tema abordado no último encontro dado pelas catequistas Maria, Isabel e Rosângela, favorecendo o melhor aprendizado e uma adequada educação na fé. Haja vista que o cristão precisa ser formado, pois nós não nascemos cristãos, e que essa catequese inicia-se ainda no ventre materno e se prolonga por toda a vida. Abordaremos aqui as principais fases, destacando alguns pontos que poderão auxiliar as famílias a compreenderem o processo do desenvolvimento de seus filhos na educação da fé. Como foi mencionado no texto anterior, a família como centro do primeiro anúncio, o querigma. Na semana da formação catequética, a Neuza Silveira, palestrante da semana, disse que a catequese, conforme as idades, é uma necessidade para a ação evangelizadora da igreja, que é uma exigência essencial para a comunidade cristã, pois a mensagem precisa ser adaptada à compreensão e assimilação, para que a evangelização aconteça e seja eficaz. E para isso é preciso conhecer os nossos filhos e estarmos atentos ao seu amadurecimento e nos adaptar ao seu desenvolvimento. A catequese é um processo permanente que se inicia no ventre materno. A vida deve ser cuidada e preservada desde o início. Se os pais vivem afetivamente ligados ao bebê que está no ventre, eles já estão preparando essa criança no ventre materno para o encontro com Deus, dentro de uma perspectiva de segurança. Devemos estar atentos ao comportamento dos nossos filhos para acompanhar o processo evolutivo. Ela ainda cita uma frase do Diretório Nacional de Catequese que diz: a família é um anúncio de fé enquanto lugar natural do qual a fé pode ser vivida de maneira simples.
É interessante a gente ver que tudo se começa na família, né? De acordo com o Concílio Vaticano II, a família é o centro de tudo, né? Então é muito importante a gente valorizar a família e também a própria família saber da sua responsabilidade como educadora, como a primeira catequese que vem, né? O Concílio Vaticano II diz que cada família é uma igreja doméstica. E que lindo se todos conseguíssemos assimilar essa importância, né? Termos essa responsabilidade. Se a família é a igreja doméstica, presume-se que o pai e a mãe são os sacerdotes. Olha que lindo. E é aquilo que a Rosângela lembrou no encontro passado, né? Com a pandemia a gente fizemos essa experiência, né? Tivemos a oportunidade de celebrar em família. E aí cada família celebra de um jeito, né? E vai celebrar de acordo com a sua realidade. E bonito também quando fala, né, que esse processo de formação na fé, ele vai começar no ventre, né? Às vezes a gente não presta muita atenção. Então, que beleza que é, assim, desde o ventre a criança já sente esse amor, né? E sente a troca do carinho, né, dos pais para com ela, né? Que ela já ouve, mesmo no ventre ela já ouve, ela já tem os sentimentos, já tem reações. E é muito bonito quando você vê uma mulher grávida sendo paparicada. O contrário também não é muito bonito, né? Mas aí, o ideal é que seja mesmo, né? Que seja paparicada, que aquele bebê seja muito desejado. Até porque o bebê sente, né? O que a mãe sente, o bebê sente. Então ela tem que estar feliz, ela tem que estar com um laço de afeto, de carinho, de proteção, né? Esse laço de calor amoroso, ele tem que começar, né? Uma família bem estruturada na fé, ela, né, vai permanecendo sempre, né? Então, que a gente perceba que a gente precisa cuidar enquanto, né, no início de tudo, da gestação, cuidar dessa grávida, cuidar do ambiente que ali ela está, porque ela já está sendo, o bebê já está sendo iniciado na sua fé dentro da sua concepção ali. Quando os pais têm o hábito, por exemplo, de fazer oração, de rezar, né, aquela criança já está sendo iniciada, né? Ela está sendo iniciada mesmo dentro do ventre. A família influencia diretamente a maneira de a criança representar Deus. A família influencia diretamente, né, a maneira da criança representar a Deus. E é na infância a ideia de Deus não é pessoal, mas ela é baseada na ligação afetiva com a mãe e com o pai. Ele é fruto da sua identificação com a atitude religiosa deles. É o sentimento religioso, é compreendido e assimilado pela criança na medida que os pais explicam o significado dos atos religiosos que participam. Vamos ouvir uma música, né? Prestar um pouco de atenção na letra. Vou recomeçar a minha história de amor com meu Deus. Vou reconstruir os altares que demoli, que esqueci. Vou relembrar os grandes feitos que a sua mão fez em mim. Reacender a chama, vou caminhar pra chegar e me aproximar de ti, matar a saudade, reassumir o teu plano em mim.
tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer. Jesus, para sempre estar aqui. Vou recomeçar a minha história de amor com meu Deus. Vou reconstruir os altares que demoli, que esqueci. Vou relembrar os grandes feitos que a sua mão fez em mim. Reacender a chama, vou caminhar pra chegar E me aproximar de ti, matar a saudade e assumir o teu plano em mim. Jesus, para sempre estar aqui. A tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer. Jesus, para sempre estar aqui. Se pedras e tropeços aparecerem, não temerei, nem tremerei, agora sei porquê. E se pedras e tropeços aparecerem, não temerei nem tremerei, agora sei porquê. A tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer. Jesus, para sempre estar aqui. E me aproximar de ti, matar a saudade e assumir o teu plano em mim. Jesus, para sempre estar aqui. Então, a primeira fase, né, de 0 a 6 anos, né, a primeira infância, como a gente diz, é a fase que a criança, ela começa a conhecer o seu universo, que é a família, e é a idade das primeiras descobertas de si, né, do mundo familiar, do seu corpo, das coisas ao seu redor. A experiência que a criança faz de Deus é a experiência que ela faz em casa, né? Principalmente aos 3 anos de vida. Nosso cuidado como educadores de fé é de possibilitar aos pequeninos e familiares vivências de amor e solidariedade, experiências de acolhida, aconchego e cuidado. A criança imita as virtudes religiosas das pessoas queridas. Imagina e desenha Deus em termos humanos. É uma mentalidade mágica, pensa que se aprende fórmulas, gestos e comportamentos referentes a Deus e os realiza com perfeição. Ele retribuirá infalivelmente que a criança jamais se dirige a Deus com sentimentos de punição, castigo, né? Obediência cega a regras impostas, mas com confiança de quem experimentou a acolhida, o encontro, o amor e a misericórdia. E quais as ocasiões, né, que a gente mostra essa criança, né, a fé que ela tem dentro da família? São nas celebrações litúrgicas,
são nos acontecimentos do dia a dia, né? Nos encontros de família, nos círculos bíblicos feitos em casa, né? Então, nas orações, isso é muito importante nas orações, né? A gente tem que ter esse olhar de estar sempre inserindo essas crianças, né? Dessa idade dentro desses momentos, né? E nesse momento acontece também o desenvolvimento psicopedagógico da criança, né? É nessa idade que os pais devem ensinar as primeiras orações, falar do amor de Deus, né? Para com as crianças, ajudá-la a desenvolver um diálogo com esse Deus escondido, né? Por meio das orações. Ensinar o sinal da cruz, falar de um Deus amor. Importante, né, Rose, nessa fase, igual você pontuou, não ficar falando de um Deus que castiga, que pune, né? Tipo, não faz isso, senão Deus vai te castigar, né? Então isso afasta a criança dessa imagem, desse Deus de amor, né? Dessa relação. Ela vai entender como punição, né? Punição, isso mesmo. E agora a gente passa para a segunda infância, né? Que é de 7 a 2 anos, né? E essa fase... de 7 a 10 anos. E esta fase é a fase da curiosidade, né? Onde começa a despertar a consciência moral. E elas precisam ser valorizadas, né? Elas precisam viver no mundo elas vivem sempre no mundo da imaginação, né? Tem a internet, né? A TV ajuda bastante. E o responsável, né? A família, né? Os responsáveis dessa criança, dessa fase de 7 aos 10 anos, eles têm que ter muito cuidado com os conteúdos que eles estão vendo aí, sabe? Então, é muito importante, né? Esses desenhos, desenhos e programas que eles assistem. Ter acesso, né, a esses conteúdos, porque tudo isso influencia na formação psicopedagógica da criança, né? E para aguçar ainda mais a sua criatividade, os responsáveis por essa criança precisam ajudar na sua coordenação motora e canalizar para o bem, né? Não incentivar atos que sejam agressivos, né? Trabalhar a questão do mal bem relacionado e alguns sentimentos que as crianças, né? Aproveitar as energias da criança para o bem e o belo. E essa coordenação motora da criança é estimulada desde cedo, né? Mesmo da forma involuntária, do simples ato de pegar brinquedo, de partilhar o desenvolvimento motor e permitir essa criança dominar os ambientes, né? Então, a gente tem aqui alguns textos que foram citados, né? Que a gente pode estar, nós pais, né? Responsáveis por essa criança, a família de um todo, pode estar trabalhando na evangelização dessa criança, estar inserindo nessa vivência de fé, né? A gente tem as histórias de Abraão, de Moisés, de Zaqueu, né? Que fala muito de um Jesus amigo, de um Jesus que ajuda os pobres, os pequenos, os doentes, né? Então isso ajuda muito, né? A levá-los também às atitudes de oração. Mas também a gente precisa ter muito cuidado, né? Em textos que mostram Jesus um Deus castigador, né? Uma coisa assim, textos que matam, que enganam, né? Como Caim e Abel, eles ainda não têm eles ainda estão em processo, né? Então, para a gente iniciar com esses textos mais, né? Coisa eles não vão entender, né? Igual sobre a paixão de Cristo também. Então, nessa fase, evitar esses textos, né? Que é igual a Rose está falando. Então, você vai trabalhar com as crianças apresentando um Deus amigo, um Jesus amigo. Esses textos que a gente acabaram de citar, né? A história de Caim e Abel, Herodes, a paixão, são textos ainda muito densos para essa fase. Então, a criança ainda não vai conseguir compreender. Mas quando você pega histórias de Abraão, de Moisés, de Zaqueu, que vão apresentar um Deus de amor, um Deus que cuida, né? Ou mesmo as cartas de Paulo, onde esse Paulo vai falar de Jesus como amigo, desse amor maior, aí claro que não vai ler do mesmo jeito, né? Mas vai narrar essas histórias para as crianças, né? E aí vai ajudar no desenvolvimento dela, para ela ter ideia desse Deus
que é um Deus que acolhe os pequeninos, que cuida, é um Deus amoroso. E assim, só voltando, porque são cada fases, então a gente vai aproveitando, porque ser mãe, pedagoga e catequista, né? É muito Então você vai imaginando assim, você vai ler vai fazer uma narrativa, né, do texto bíblico, onde você como, né, isso é uma técnica que a gente pode fazer, mãe aí, ó, em casa com seus filhos, podem estar colocando ele como personagem, né, para entrar na história, então isso é muito bacana. Então, como catequista, né, vou falar um pouco como catequista, os catequizandos seriam introduzidos, se estivessem na catequese dos encontros presenciais, a gente ia fazer uma narrativa onde a gente iria montar todo esse contexto com as crianças, ia ser muito, muito bacana. Então, até o momento fica a dica aí para vocês, pais, que podem usar esses textos de uma forma bem dinâmica aí com seus filhos, né? E agora aos 7 anos, né, a sua oração e sua participação no sacramento soa como um ritual mágico, né? Pensa que se a oração não é eficaz, é pela sua má conduta ou como castigo, né? Mas só a partir dos 11 anos que começa a mudar esse tipo de pensamento. Mas aos 14 ainda não desapareceu a mentalidade mágica. Então, quer dizer, cada criança tem o seu processo. Esse processo ele ainda está naquele mundo da imaginação, né? Então, cada criança ainda tem um processo dele, né? E é importante, gente, que os pais, né, que nós educadores tenhamos muita consciência disso, para que a criança não tome antipatia de Jesus, de Deus, porque se ela pensa que a oração dela não foi eficaz, isso é muito triste. Então a gente tem que saber explicar para essa criança que nem tudo é no tempo dela, né? Então é muito importante nós adultos termos essa concepção de saber explicar para ela que tudo é no tempo de Deus. Não é porque eu pedi que eu vou receber aquilo imediatamente, né? E a oração, ela não é só no sentido de pedir, né? A oração é uma conversa, um diálogo que ela vai ter com Deus, né? E esse diálogo não é como se fosse um shopping, né? Eu converso, vou lá e troca, né? moeda de troca, né? Infelizmente, muitos cristãos usam a oração como moeda de troca, né? Até os adultos, infelizmente. E essa coisa assim né? Se a minha oração não foi eficaz é porque eu me comportei mal, é porque Deus está me castigando. Isso é uma concepção que já vem errada lá desde a primeira infância, né? Desde os 0, 6 anos ali, a criança já está sendo educada com aquele Deus que castiga, né? Você fez algo errado, Deus castiga, por isso que Deus não te atendeu, né? Então isso é muito importante. A gente tem que ter essa maturidade. Aí a gente volta, né, na catequese para os adultos. Porque como que eu vou ensinar algo para o meu filho se eu também não sei disso? Quantos pais têm essa informação que hoje a gente está podendo passar? Tem um exemplo bonito aqui da nossa comunidade. Uma família, eles colocaram os filhos, né, na catequese infantil e o pai foi fazer a catequese, porque ele sentiu necessidade de fazer essa caminhada de fé com os filhos, né? E foi muito interessante mesmo. É uma família aqui da nossa comunidade, eu acho que eles estão se reconhecendo. Nós tivemos uma mãe que fez isso, né, Rose? Na catequese. Nós tivemos uma mãe que ia fazer catequese com seu filho. Ela sentava na turminha ali e ficava lá com eles. Então, assim, é o interesse. Você tem que aprender para poder você passar, né? E ela vai descobrindo vocações também, porque a mãe dessa família hoje ela é catequista, né? Muito bom. Então, Rendeu frutos. entendeu? E então agora a gente passa. Lembrando que ainda a gente está na segunda infância, né? Na segunda infância. Então a gente tá. Agora a gente vai falar dos 8 aos 11 anos. Existe uma fase em que percebe Deus só pelas suas qualidades, que aprende na catequese. Deus está em todo lugar. É grande, bom e justo, belo e cheio de amor.
A criança enriquece sua linguagem religiosa, está na idade onde o pensamento é concreto. Por isso quer saber onde está o céu. Mas como se chega lá? Se Deus tem uma varinha mágica para fazer milagres, etc., né? Esta fase é também a idade da escolha, né? Do primeiro sim a Deus. Começa a se esforçar por atuar de acordo com o bem que conhece. Aparece a consciência moral e o sentido da responsabilidade de justiça. Quer saber o porquê das ordens que recebe, sente-se reservado, com pudor, percebe a reciprocidade entre falta e castigo. Elas mostram interesse nas aventuras, nas viagens, né? Gostam de ler, estudar, de aprender. E elas são mais socializadas, já têm mais segurança e gostam de ouvir histórias, né? De narrativas que constrói o desenvolvimento de uma ação. Então a gente tem os textos bíblicos, né? Que ajudam também a família a estar narrando para os seus filhos, que é a história de José do Egito, Moisés na passagem do Mar Vermelho, né? Que mostra como se pode seguir Jesus diante dos ensinamentos e das parábolas, e que ajudam a ver as travessuras que Jesus faz junto com os seus discípulos, né? Zaqueu, Jesus em missão e as crianças. De 6 até 8 e 9 anos, a criança não tem noção dos graus morais, o que é pecado grave, o que é pecado leve. Não se pode qualificar suas faltas como graves ou mortais. Pelos 9 anos da criança, ela começa a tornar-se responsável pelos seus atos e adquire o sentido da justiça e começa a distinguir que não é o castigo que determina a gravidade do pecado, mas a intenção. Mas a criança já é capaz de perceber a sua atitude pessoal em relação ao Deus e o amor que ele tem por ela. Então, quer dizer, ele já sabe que Deus o ama, né? Que Deus o ama, mesmo tendo alguns pecadozinhos, mas que Deus o ama ele, né? E a partir dos 8 anos de idade, a criança já é capaz de autocrítica, né? Ela nunca mais fará isso. Isso possibilita trabalhar a riqueza do perdão e a necessidade de sempre de novo recomeçar a construir melhores relações com as pessoas e a buscar sempre os melhores caminhos. A imagem mais significativa de Deus nessa etapa é do Pai misericordioso que acolhe o filho. Nessa idade, geralmente as crianças já estão indo para a catequese, né? Então, assim, é um momento, exatamente por quê? Porque já é o momento que ela já está começando a ter uma mudança no seu pensamento. Ela já está começando a fazer ter uma consciência. Ela já se torna responsável pelos atos, né? E começa a ter noção de que é uma falta grave, o que não é. Então, exatamente por esse motivo que a catequese já inicia a partir dos 7 anos. Para que a criança possa assimilar melhor aquilo que vai ser transmitido para ela. No princípio da pré-adolescência, pode aparecer certo ceticismo religioso. A criança está deixando o fabuloso e já acredita em algumas narrativas bíblicas que lhe parecem pintadas de fantasia. A piedade e o sentimentalismo caem. Esta fase se caracteriza pela mescla de emoções, contradições e oscilações. Elas ficam bem indecisas. Neste momento, há uma ruptura do ciclo infantil. É o período de formação de grupos solidários, de imitação dos adultos. É o momento no qual se faz uma reformulação de Deus. É importante nesta fase os pais poderem ajudá-los na reconstrução de sua fé. Na narrativa, né, o anúncio que Jesus narra como irmãos, que ajuda a viver melhor as relações, que não faz julgamentos, que Deus é fiel. Nessa fase, o adolescente,
ele já começa a formar grupinhos, né? É muito forte essa coisa do grupinho nessa fase. Ele já está começando a questionar. Ele já questiona, já está saindo daquela coisa, né, de fabuloso, tudo é muito mágico, e já começa a entrar num certo ceticismo religioso. Por que disso? Por que daquilo, né? Aí já começa será que isso é verdade? Então essa é uma fase que às vezes é muito conflituosa, tanto para os pais, né, como também para o próprio adolescente, que ainda que está vivendo assim um momento que ele mesmo não está conseguindo entender o que está acontecendo. Nessa idade, pode-se contar algumas partes da Bíblia que contém narrativas de fatos grandiosos e de homens e mulheres de grandes qualidades. É muito importante ter cuidado com o moralismo e autoritarismo, porque eles repelem completamente, né? Quem tem adolescente sabe o que eu estou falando. E os pré-adolescentes e os adolescentes, eles são pessoas em transformação acelerada. Eu costumo pensar que o adolescente, ele é tudo ao extremo. Ou ele está muito feliz ou ele está muito triste. E os pais precisam estar atentos a isso. Os textos bíblicos mais indicados para essa fase, né, que os pais podem estar indicando, os catequistas também podem estar indicando para os seus catequizandos, e aliás seria muito bom até poder fazer essas leituras com eles, embora é muito mais difícil você chegar para o adolescente e chamar ele e falar, senta aqui para a gente fazer uma leitura, né? Então às vezes é mais fácil você indicar para ele fazer isso, contar sobre a vida de Jesus, os profetas, Amós, Jeremias, são textos são maravilhosos. E atividades de Paulo, a vivência das comunidades em Atos, as parábolas do bom samaritano e do semeador. É um período que se começa a perseverança na catequese, né? Para quem está frequentando a catequese, é o período. Desse momento de pandemia a gente não está tendo catequese, mas a gente está tendo os encontros online, né? Então, assim, os pais que estão vendo aí, né, procurem saber como está a catequese do seu filho online, que às vezes ele nem está participando. E é importante, né? É importante, porque o tempo não parou, né? As coisas continuam de um modo diferente. A gente tem, durante o ano passado todinho, a gente fez catequese, né? A catequese não parou. Ela continuou de um modelo diferente. E mesmo aqueles que não foram inseridos online, né? Mas aí está aí a questão da catequese em casa, né? Da participação ativa aí. Dessa igreja doméstica. Dessa igreja doméstica aí. Dos 12 até os 14 anos, o adolescente deseja descobrir Deus como pessoa. Deus é alguém, algo objetivo, né? É presença. Deus, Senhor, Pai, Salvador, amigo, irmão, companheiro. Os meninos, eles entendem Deus como lei e obrigação moral. Eles estão mais atentos ao que Deus quer deles, ao que Deus é para eles. Deus é uma força para ajudá-los na luta pela pureza. Já as meninas, olha que interessante, os meninos têm uma concepção de Deus diferente da concepção das meninas. As meninas, elas sentem Deus como amor. Vem nele uma presença cheia de bondade e um ato materno, terno, né? Acham que Deus protege e ama, por isso podem confiar nele e confidenciar com ele. Procuram em Deus uma segurança afetiva. Então, estão mais atentas ao que Deus é para elas do que ao que Ele quer delas. Há uma busca de personalidade, liberdade, do amor, de escolha vocacional. Percebe-se grande insegurança na relação da individualidade, da instabilidade, do medo de não ser compreendido. Realmente, todo adolescente passa por isso. E é tão importante os pais ficarem atentos, porque nessa fase eles podem se
se retrair muito. Então eles podem, com essa pandemia, por exemplo, eles têm uma tendência a ficar muito trancados no quarto, né? A ficar muito focados só no telefone, na internet. É importante que se tenha uma interação saudável com os filhos. Lembrando que o que a gente está falando aqui é de uma relação saudável, né? De uma relação saudável. Um adolescente que foi educado na fé, que fez todas as fases e que tem uma relação saudável. Mas também de uma possibilidade de criar isso, né? Sim, essa possibilidade. Os pais também, isso vai como para pais, avós, tios, toda a família, né? Pode ir ajudando nesse processo. E é bom que essas fases, você já dá para a gente saber por onde que a criança, né, ou o jovem está indo, e aí consegue orientar, né, de forma adequada. O pré-adolescente, ele não aceita leis de fora, sobretudo dos adultos e da família. Este é um tempo oportuno para as escolhas vocacionais, pois Deus aparece como defensor dos imperativos morais e como alguém que vale a pena seguir. Não gostam de orações feitas, gente, não gostam mesmo. É uma luta você, né, em casa, você que chamar o adolescente para fazer oração. Ele diz querer coisas mais espiritualizadas, né? Mas a sua oração é mais um pedido de socorro, né? De súplica interesseira e arrependimento. Nesta fase é preciso salientar a comunhão com Deus e a participação da fé na comunidade. É também o processo de perseverar e assumir a fé na vida da comunidade. Aos 13 anos, pode dar-se um rompimento com a prática religiosa, fruto da imitação dos adultos, né, infelizmente, especialmente da família, que também não pratica, ou resultado da sua crise de independência e da sua luta contra a autoridade. Nesta fase é preciso salientar a comunhão com Deus e a participação na fé da comunidade. É também o processo de perseverar e assumir a fé na vida da comunidade. Eles têm sede de participação e da vivência comunitária. O adolescente, gente, ele necessita de atividade na comunidade. Ele precisa se sentir inserido. Porque por fazer parte de grupos, né? Então ele precisa estar junto com pessoas da mesma idade. E é muito importante que aquele adolescente que está fazendo parte de um grupo dentro da comunidade, ele não vai dispersar para as drogas, para outras coisas. Nesse sentido, a gente pode inserir até a questão da infância e adolescência missionária, né? Sim. Porque eles vão ter contato com diversos jovens, vão ter atividades das mais variadas, né? Então vai ser um estímulo, né? E um desafio para eles. E assim, como é infância e adolescência missionária, você tem contato com as crianças e adolescentes do mundo inteiro, sim, através de materiais, de livros, né? Essa é uma fase decisiva. Se não for bem trabalhada, o adolescente abandona a vivência comunitária e vai explodir dizendo: isso é coisa de criança, né? Que ele já não sabe mais, ele acha que ele já é um adulto, mas ainda não está pronto para as responsabilidades da vida adulta, né? Dos 14 aos 17 anos, Deus converte-se na utopia do eu. O adolescente projeta em Deus as perfeições que gostaria de possuir. Isso leva a uma relação pessoal com Deus. Dá-se aqui o que chamamos de interiorização. Pois como identifica Deus como o eu ideal, imagina um Deus que responda aos seus desejos e necessidades. Dos 15 aos 20 aproximadamente, isso depende muito da maturidade de cada pessoa, né? É importante a vivência, é muito importante a vivência educada para a liberdade, fortalecer os pensamentos da fé e da doutrina. Neste período, né, da fase da adolescência, a gente tem alguns textos também que vão fortalecer esse amadurecimento na fé. Por exemplo, pensar nos heróis do Primeiro e do Segundo Testamentos,
temas além da Bíblia, a gente tem a sexualidade e a afetividade. Quando a gente pensa nos heróis, é porque nessa faixa etária eles admiram muito os heróis, os super-heróis. Então, assim, a gente tem que buscar para eles, inserir na vida espiritual aquilo que mais atrai eles na vida cotidiana. Que é a única forma de você fazer alguém gostar de algo é dando a ele aquilo que atrai ele, que é aquilo que chama a atenção dele nessa fase. Devemos ajudá-los a resolver seus conflitos e inspirar confiança. Aqui o diálogo é muito importante, né? Saber ouvir, sobretudo saber ouvir. O adolescente ele tem muita necessidade de falar, de se expressar. E às vezes ele não encontra esse suporte na família. Nem sempre os pais estão disponíveis para sentar e ouvir. Às vezes é mais ouvir mesmo do que falar, sabe? Aqui a gente já pode falar do nascimento de Jesus, dos milagres, das cartas de Paulo, do Apocalipse, pois eles já possuem uma capacidade de interpretação. Os jovens, né, dos 20 aos 29 anos, estão na fase da descoberta da vocação profissional e pessoal. Gostam de viver em grupos heterogêneos, são impulsionados na busca do sentido, da solidariedade, do engajamento social. Às vezes vive afastado da igreja, mas sente necessidade íntima com Deus. Nessa fase a gente pode colocar aí os textos de vocação, chamados salmos, né? Que são os textos que vão chamar mais a atenção do jovem, porque ele realmente está nessa procura, nessa tentativa de saber o que eu vou fazer da vida. É muito importante que ele tenha esse suporte da família. E mais uma vez, é o momento do aprofundamento do querigma, da experiência vivencial através de compreensão da vida do cristão. Já o adulto, né, o Diretório Nacional de Catequese, ele vem dizer o seguinte, que os adultos são, no sentido mais amplo, os interlocutores da mensagem cristã, pois deles dependem a formação de novas gerações cristãs através do testemunho da família no mundo social e político, no exercício da profissão e na prática de vida da comunidade. Os adultos, num processo de aprofundamento e vivência da fé em comunidade, criarão, sem dúvida, fundamentais condições para a educação na fé das crianças e jovens na família, na escola, nos meios de comunicação social e digital e na própria comunidade eclesial. É importante viver a fé em comunidade, participar das pastorais integradas à liturgia no serviço da caridade. Há uma busca de sentido para a vida. Sugerimos aqui os grupos de formação para a fé da nossa comunidade, que é o CEBI e os discípulos de Emaús, né? Exatamente. Os idosos também, né? A catequese, como dissemos antes, é uma catequese que se inicia no ventre e não tem data para terminar, ela é permanente, né? Os idosos, nessa fase, é marcada por um olhar retrospectivo, uma reflexão do que ele fez. Revisão das escolhas, ações, vitórias e fracassos. O diretório, ele vem falar que é preciso destacar o valor da pessoa idosa como um dom de Deus. Um dom de Deus à igreja e à sociedade, pela sua grande experiência de vida. Muitas vezes os idosos estão até mais disponíveis para servir a comunidade dentro e fora do que os mais jovens, né? A Neuza destacou também que eles podem ser bons catequistas de jovens, compartilhando suas experiências. Então, assim, a gente, né, conseguiu abordar do nascimento até a fase idosa, para mostrar que não existe tempo de catequese, gente. Não existe tempo de catequese. Catequese é para sempre. Né? Às vezes a pessoa chega perto da gente querendo saber, que dia que o meu filho vai fazer isso, aquilo, quanto tempo meu filho vai ficar na catequese, né? E lembrando que catequese é fazer ecoar, né? Ecoar nas nossas vidas, né? Então a gente precisa saber que a catequese não é só lá na catequese.
A catequese, ela inicia dentro das nossas famílias, dentro do nosso lar. Nós precisamos ter essa consciência e conseguir pegar as nossas responsabilidades, né? Como pai, como tio, como avô, como um todo. A família é um todo. Então a gente precisa saber que a catequese é apoiar, é levar a palavra, é inserir as pessoas que necessitam, né, de vivenciar essa experiência, que precisa amadurecer a sua fé, né? Então todos nós somos responsáveis pela anunciação do reino. E a questão da psicopedagogia das idades facilita para a gente entender como trabalhar esse Deus de misericórdia, esse Jesus que caminha, né? Aprender um pouco com a pedagogia de Jesus, né? Então, eu acho que E também, assim, ajuda também para a gente entender em que fase que cada um está, né? Como a Rose já disse. Só queria pontuar nessa questão dos jovens, né? Dessa juventude de 20 a 29, a gente vê o quanto que é importante os grupos de jovens, né? Eles terem esse espaço, eles assumirem compromisso, né? E é a partir deste grupo de jovens que as igrejas, as comunidades vão se renovando. No caso das pessoas mais idosas, o quanto que é importante rezar juntos com elas, né? Então elas são excelentes dirigentes de círculo bíblico, né? Nos ajudam nos círculos bíblicos, nos grupos. Então é muito importante a gente ter esse olhar de valorizar e perceber, como a Rose disse, esse amor de Jesus em cada uma das etapas e como vivemos esse amor, né? É um amadurecimento na fé que nós temos, né? Então a gente pode concluir, né? Assim como no texto sobre os discípulos de Emaús, temos a pedagogia de Jesus explicitada no seu modo de ação, que é o aproximar, o ouvir, né? Muito bem lido pela nossa Isabel, o fazer o caminho, o falar, cativou aqueles homens, né? O jeito de Jesus, transmitiu confiança para se deixar ser convidado e fazer parte da vida deles. Também nós, pais e catequistas, pessoas educadoras na fé, precisamos ter essa mesma sensibilidade para acolher nossos filhos e catequizando-os, transmitindo confiança e o exemplo necessário para o amadurecimento e entendimento deles de acordo com a maturidade de cada um. Concluímos que devemos todos fazer o percurso com Jesus, nos deixar envolver pela sua mensagem, se realmente queremos ser cristãos. Que não basta colocar o filho na catequese apenas com o intuito de receber o sacramento, que não representará nada em sua vida se não houver o percurso para uma verdadeira conversão. Pois até mesmo os discípulos só puderam reconhecer Jesus no celebrar, no momento da partilha do pão. Os sacramentos são celebrados no percurso da vida vivida em comunidade. Aqui a gente até trouxe um trenzinho para poder mostrar exatamente isso, ilustrar, né, esse percurso que todos nós fazemos, que é uma estrada que a gente trilha, né? O Jesus é a locomotiva que puxa todo o trenzinho, que é toda a nossa vida, desde o nascimento até a nossa terceira idade. Com o sentido de nos iniciar e nos manter no mistério de Cristo, na sua vida. Não tô, eu só queria agradecer, mas eu queria fazer um pedido também. Olha, eu queria agradecer a todos, né, as catequistas, né? Nós recebemos um convite para estar aqui, foi desafiador estar, né? Mas foi muito bom, foi uma experiência muito graciosa, né? E eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês, né, que está conosco todas as terças e as sextas, que continue, né, aderindo a essas formações, que é muito boa, muito rica para a gente, que abre horizontes, né? E convida seu vizinho, convida seu irmão,
né? Vamos fazer esse convite, fazer crescer, é muito importante, né? A gente ter uma fé madura, vivenciar, partilhar, né? Então, é isso aí. Muito obrigada. Né? Obrigada a vocês por terem partilhado com a gente, né? Esse momento tão importante. A gente teve que correr um pouco, de repente ficou alguma coisa que não foi muito bem esclarecida, né? Depois podem mandar as perguntas para a Néia, que a Néia responde todo mundo. Isso. Bom, então assim, nós agradecendo muitíssimo, né, a participação de todos e de todas. Lembramos, como a Rose, as meninas falaram, e a Rose fez o pedido, né? Esse espaço virtual, ele é nosso por direito, né? Como nós lembramos da primeira parte dessa formação, que Dom Joaquim nos convida a ocupar esse espaço, né? Dar testemunho da nossa fé nas mídias digitais, né? Esse é um espaço onde nós podemos criar comunidades. E que seria bom, né, que toda a nossa comunidade Paróquia São Domingos aderisse a esse novo meio, né, de evangelização. Então, muitíssimo obrigada a cada um e cada uma que participou conosco, né? Dúvidas, perguntas, podem mandar. A Néia responde, se a Néia não souber responder, o Padre Henrique, o Padre Agostinho responde. Né? Então, assim, podem mandar sugestões e realmente vamos tomar posse, né, desse espaço, que esse espaço é nosso. E nós vamos então encerrar este momento, né, pensando nesse Deus de amor, né, dessa experiência de amor que nós fizemos, né? Nós vimos que Deus, ele veio através de nós na forma de uma pessoa, né? Um rosto, tem voz, né? É Jesus que vem falar pra gente. Então, Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. E é bom que a gente tenha uma relação muito íntima, muito profunda com esse Jesus. E essa relação, ela vai ser resultado do nosso amadurecimento da fé. Então, por isso que é importante essa catequese. Nós partilhamos, nós aprendemos, todos nós, né? Ensinamos e aprendemos, que caminhamos juntos, somos discípulos. Então, nosso desejo é que o coração de cada um e cada uma tenha se aquecido, tenha sentido esse amor, tenha sentido a força desse amor, né? E é pela força desse amor de Jesus que a gente encerra e vamos rezar juntos, né? A oração que fala pra gente o que é que nós somos, de quem que nós somos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Das lindas surpresas, se Deus só lhe vê mais feliz.